Muito boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes e queridas crianças. Aqui vos fala o radialista Antônio Carlos Valente, da cidade de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Hoje é segunda-feira, dia 5 de maio de 2025. 5 de maio de 2025, segunda-feira, e o relógio marca agora 3 para as 9 da noite. Estão faltando 3 minutos para as 9 horas da noite. Estamos com uma temperatura de 18 graus aqui em Santana do Livramento. A nossa cidade faz fronteira com a querida cidade uruguaia de Rivera, na República Oriental do Uruguai, ali do outro lado da linha divisória. Antônio Carlos Valente diz a todos boa noite, senhoras e senhores. Viva o chimarrão! Meus amigos, hoje trago para os senhores uma crônica de autoria do conceituado escritor santanense, poeta e cronista santanense, Luciano Machado, meu amigo de longa data. O título desta crônica do Luciano é Era uma vez um cinema. Uma crônica real, uma crônica que relata fatos verdadeiros, absolutamente verdadeiros. Era uma vez um cinema. O cineminha do seu Hermes, que funcionava numa vila aqui da cidade, num lugarzinho chamado Beco do Maragato, aqui em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. O cineminha do seu Hermes. Eu frequentei esse cinema, eu aprendi a gostar do cinema, indo nas matinés do cinema do seu Hermes. Como eu disse esses dias, quando eu era menino, até os meus 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade, trabalhei como engraxate no centro aqui de Santana do Livramento. Mais precisamente, o meu local de trabalho era na Pracinha dos Cachorros, a Praça Flores da Cunha. Praça General José Antônio Flores da Cunha, carinhosamente conhecida como Pracinha dos Cachorros. Ali eu concentrei o meu trabalho como menino. Dos meus 8 até os 10, 11 anos de idade, trabalhei como engraxate, com a minha caixinha de engraxar sapato, num lado, numa mão, e na outra eu carregava a minha muletinha de madeira debaixo do braço, né? Enfrentando a minha deficiência física, a minha sequela de poliomielite. Engraxei sapatos. Estudava de manhã, depois fiz um curso de datilografia. Frequentei a escola da dona Adelaide, esposa do seu Niquinho Farias. Aprendi e me tornei um excelente datilógrafo e fui trabalhar como auxiliar de escritório. Depois fui para a rádio. Trabalhei no escritório de contabilidade, primeiramente, do seu Lauro Freire, aqui em Livramento, na rua Silveira Martins, pessoa da qual eu tenho uma grande saudade. O seu Lauro tinha o seu escritório de contabilidade ali na rua Silveira Martins. A sua esposa, cujo nome não recordo, era telefonista da velha telefônica, ali na rua Rivadavia Correia. Trabalhei como datilógrafo no escritório do seu Lauro Freire. Eu tinha como colega o querido amigo Paulo Sérgio. Eu acho que, se eu não me engano, era Severo, sobrenome do Paulo. Trabalhei tempos no escritório do seu Lauro. Depois eu fui para o rádio, fui trabalhar no rádio. Mas aos domingos eu frequentava o cineminha do seu Hermes. Eu vibrava quando chegava domingo. Pegava o meu dinheiro como engraxate
dava a maior parte para minha mãe e a outra parte eu ia para o cineminha do seu Hermes, pagava a minha entrada com dignidade, comia pastel, tomava guaraná, com meu dinheiro, ganho honestamente, lá com os meus 10, 11 anos de idade. Muito trabalhei também como engraxate no antigo Largo do Internacional, Largo Golino Andrade, Café Tupinambá, eu me lembro de toda essa época. O restaurante Palacinho, que era tão bonito, tinha uma roda, uma porta giratória assim, ó, e em cima uma propaganda, charutos Schwerdick. Mas o meu ponto de trabalho como engraxate era na Pracinha dos Cachorros. Domingo eu ia para o matiné do seu Hermes, na Vila Júlio de Castilhos, lá no Beco do Maragato. Lá eu aprendi a gostar de cinema. E o Luciano Machado escreveu essa crônica sobre o cineminha do Hermes, porque o Luciano Machado também frequentava o cineminha do Hermes. Eu vou encher um chimarrão aqui para mim, um mate para mim aqui. E eu vou ler agora para os senhores essa crônica que o Luciano escreveu alguns anos atrás. Era uma vez um cinema. Vamos lá então. Dentre as muitas recordações que guardamos de tempos passados em nossa terra natal, merece especial registro o cineminha do Hermes, lá no Beco do Maragato. Quando guri, assistia a muitos filmes e seriados que foram ali projetados, entre os quais o do Tarzan, e de heróis como Buck Jones, Hope Allen Cassidy, Billy Highcroft, Fantasma, Bronco Pyler, Roy Rogers, Dom Chicote, Cavaleiro Negro, Zorro e tantos outros. E com que paixão e entusiasmo nos deixávamos enlevar por essas coisas que marcaram a nossa infância e parte da adolescência. Longe estávamos de pensar em problemas políticos, econômicos e sociais. Longe estávamos de nos preocupar com as crises, catástrofes, guerras, miséria, fome e desemprego. Longe estávamos de encarar a realidade e a responsabilidade que assumiríamos ao nos tornarmos adultos. E não é sem certa nostalgia que nos deixamos entreter com essas recordações. Às vezes, em conversa com amigos daqueles tempos, relembramos certas passagens. O seu Hermes era impagável. Além dos filmes, ele próprio, por sua maneira de ser, se constituía num espetáculo à parte. O seu Hermes vibrava com a gurizada enquanto simultaneamente projetava seus filmes. Às vezes, interrompia a sessão para dar um de seus famosos sermões. E quando algum engraçadinho inventava de bagunçar, lá vinha o seu Hermes e fazia uma das suas preleções sobre a educação e o bom comportamento. Mas em seguida dizia, bom, vamos esquecer. E comentava o empolgante que seriam as próximas cenas do filme que estava passando. E desta maneira conseguia cativar a gurizada que o admirava e respeitava. O cineminha inicialmente era num galpão, tudo muito simples, precário, sem maiores confortos. Os assentos eram feitos de troncos de árvore e bancos de tábua, caixotes, tudo servia. Mas todos consideravam aquele cineminha como se fosse algo seu. Eu diria até que era como a nossa própria casa. Ali
nas tardes de domingo, nos esquecíamos do mundo lá fora. Mas nada é eterno. Os tempos passaram. O seu Hermes sentiu que precisava melhorar a sua sala de espetáculos e começou a construir um prédio novo. Embora fosse louvável a preocupação do seu Hermes em oferecer algo melhor ao seu público, tudo passou a ser diferente. O novo cinema não durou muito. Ele sucumbiu aos novos tempos, como aconteceu com quase todos os antigos cinemas. Eles submergiram, levando consigo filmes e heróis irresgatáveis. Do cineminha do seu Hermes, hoje só resta o local para lembrarmos de que ali, em tempos que não voltam mais, existiu um pequeno, grande cinema que, como nenhum outro, nos brindou com inesquecíveis espetáculos. Era uma vez um cinema. Autor Luciano Machado. Uma boa noite a todos.